Paz para você, tudo bem? Que Deus abençoe a você, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde teu coração, que o Senhor Jesus possa estar estendendo a sua boa mão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, os que estão perto, os que estão longe, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam acampados na tua casa, te dando paz em Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você neste dia a palavra do Senhor em Números, capítulo 13, que fala sobre os espias que foram espiar a terra a mando de Moisés. Eles foram lá para ver como era a terra que eles iriam tomar posse. Era uma promessa de Deus, que Deus iria dar essa terra de Canaã para eles. E eles foram lá, 12 homens escolhidos por Moisés, representando as 12 tribos. Eles foram para observar como era essa terra, uma terra que já era promessa. Eles saíram lá do Egito com essa promessa de Deus, que Deus iria dar essa terra. Uma terra para eles que emanavam leite e mel. Eles ouviam falar sobre isso. E esses 12 homens foram ver essa terra e todos os outros ficaram lá esperando, aguardando, creio eu que ansiosamente, esperando ouvir como era essa terra, se era tudo isso mesmo que eles esperavam, as expectativas deles eram tudo isso que eles estavam aguardando. E a palavra de Deus diz que eles voltaram dizendo muitas coisas sobre a terra. Realmente a terra era muito boa, era uma terra frutífera, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra que suas uvas, os cachos de suas uvas precisavam ser carregados por 2 homens. Eles trouxeram essas boas notícias, porém 10 deles começaram a dizer para o povo que a terra tinha gigantes, que eles não iam conseguir entrar nessa terra, que aqueles gigantes iam terminar matando eles. Mas 2 deles, Josué e Caleb, começaram a dizer: não, eles têm gigantes, mas nós temos um Deus, nós vamos conseguir entrar nessa terra. E a palavra de Deus diz que aqueles 10 homens conseguiram inflamar todo o povo. E aquele povo começou a ouvir aqueles 10 homens. E eles perderam a visão da promessa, perderam a visão do que Deus tinha falado para eles. Eles começaram a sentir medo, começaram a pensar nos gigantes, começaram a pensar nos problemas que aquela terra tinha. Não viram mais que aquela terra era uma terra boa, que era uma terra que Deus tinha prometido para eles. Eles começaram a pensar nos problemas. E esta palavra nos traz uma meditação muito forte para as nossas vidas. Quantas vezes nós ficamos assim também? Nós esquecemos das promessas que Deus dá para as nossas vidas, esquecemos que o Deus Todo-Poderoso, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não promete dizendo você não vai ter obstáculo, Ele não promete dizendo você não vai ter algumas coisas como impedimento, mas tem a visão que se eu falei que vou dar, eu cumpro a minha promessa, eu vou dar a capacidade de vocês enfrentarem, venha o que vier, haja gigantes, mas eu estarei com vocês. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que nem sempre nós devemos ouvir a maioria. Foram 10 contra 2. Às vezes, o ditado popular, o povo diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes o que Deus tem para falar conosco, o que Deus tem para fazer conosco, nem sempre devemos ouvir a maioria. É algo às vezes pessoal, é algo às vezes que Deus tem com poucas pessoas mesmo. E nós não devemos abrir o nosso coração às vezes para a maioria, porque muitos não vão entender. Eles preferiram ficar com a maioria. Muitos deles não quiseram ouvir Josué e Caleb, não quiseram tomar posse da promessa, e muitos começaram a murmurar, esquecer do que Deus tinha falado, esquecer do Deus que abriu o mar vermelho, que tiraram ele da terra do Egito, Deus que tinha feito tantas coisas, que estavam sobre a nuvem, estavam sobre ele, cobrindo eles de todo mal, o maná do céu tinha descido,
tantas coisas que Deus tinha feito, eles preferiram ver os obstáculos. Mas em nome de Jesus, que nós possamos sempre ter a visão da promessa que Deus tem para nós. A promessa de Deus não é nos isentando dos obstáculos, não é nos isentando que nós iremos tomar posse de algo que Ele está nos dando sem nenhum obstáculo pela frente, mas é dizendo, haja o que houver, eu estarei com vocês. Em nome de Jesus, que nós possamos abrir a nossa visão como Josué e Caleb e dizer, eu vou ouvir o que Deus falou, eu não vou ouvir o que as pessoas, o que a maioria está falando. Eu vou ouvir o que Deus falou. Se Deus falou que Ele vai me levar até essa promessa, então eu vou ter essa visão dessa promessa. Eu não vou ouvir o que o meu coração fala, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, o que o meu pensamento fala, o que as pessoas falam, o que as circunstâncias estão falando. Eu vou ouvir o que o meu Deus fala. Se Ele falou, Ele cumpre. Venha o que vier, haja gigantes, mas eu tomarei posse dessa promessa em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes precisamos pedir, assim como Eliseu pediu para Geazi, abra os olhos desse moço para que ele veja. Muitas vezes nós precisamos pedir, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja, Senhor, as tuas promessas, não os obstáculos que estão à frente, mas que eu veja que a tua mão está estendida sobre mim e que eu vou conseguir chegar. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra, haja o que houver, venha o que vier, toma posse da promessa de Deus. Olha somente para o autor e consumador da tua fé, o autor e consumador que nos leva até a promessa. É Ele que sustenta as nossas vidas, é Ele que nos guarda, o nosso particular com Ele, Ele fala dentro do nosso coração. O que Ele tem conosco, nós devemos pedir todos os dias, Senhor, não deixa jamais eu perder a visão do que Tu tens na minha vida. Não permita que eu jamais tire a visão das promessas que Tu tens na minha vida. Porque o Senhor não muda. Deus não muda, nós é que mudamos, nós é que às vezes perdemos a visão do que Deus tem para as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Devemos muitas vezes esperar no Senhor, olhar somente para Ele e não olhar para baixo como Pedro olhou e viu o mar e aí teve medo. Devemos olhar para Jesus e saber, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Haja o que houver, venham os gigantes que vier, mas eu tomarei posse da minha Canaã em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida. A você, mulher, que está me ouvindo, que a mão do Senhor esteja estendida sobre você, te dando sabedoria na sua casa, no seu lar, com seus filhos, te dando estratégia. Muitas vezes nós perdemos algumas estratégias para lidar, mas que nós possamos ter estratégias do Senhor para vencer as batalhas, que possamos estar como Jael, à porta da nossa tenda, e não deixando que o inimigo saia ileso, mas que possamos ter estratégia para derrubar o inimigo que entrou na nossa casa. Em nome de Jesus, seja como Jael, tenha estratégia, não deixe o inimigo sair ileso, mas que ele saia destruído em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos cubra da sua graça, que o Senhor nos cubra da sua sabedoria. No livro de Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá liberalmente. Ele não nega a sabedoria dele a ninguém. Não a sabedoria terrena. A sabedoria terrena é a que a gente vê no mundo, as pessoas lutando umas contra as outras, uma querendo passar a perna na outra, uma querendo ofender a outra. Mas a sabedoria que vem do céu é uma sabedoria diferente, é saber que Deus é quem vai nos dando estratégia, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, dizendo a hora de agir, a hora de falar, a hora de calar.
Em nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus possa sempre estar reinando em nossos corações e que a gente possa aprender com a sua palavra, que a gente possa aprender com este livro de Números. A palavra de Deus diz no capítulo 13, se você for continuar lendo, que aqueles que murmuraram perderam a bênção, muitos não entraram na terra de Canaã, somente Josué e Caleb daquela geração, porque confiaram em Deus. Deus está esperando pessoas que confiem nele. Quer alegrar o coração do Senhor? Confia nele. Quer alegrar o coração do seu pai? Confia no que ele te prometeu. Agarra o que ele falou e não escuta o que as circunstâncias dizem. Confia, confia e confia. Que Deus te abençoe e que venhamos ter a graça do Senhor sobre nós sempre e sempre. Em nome de Jesus. Um abraço bem grande da missionária Elizabeth e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.